Com a pandemia, se tornou comum as pessoas precisarem de um espaço de trabalho em casa, o famoso home office. Se você se identifica com isso também, presta atenção nesse vídeo que eu vou contar 8 dicas para você ter um escritório em casa, um home office mais funcional. Olá! Eu sou a Carol, arquiteta do Estúdio Arq 56, e meu objetivo é te ajudar a ter uma casa mais confortável, funcional e com a sua personalidade. E, gente, nada melhor do que você ter um espaço para trabalhar em casa que seja destinado realmente para isso, e não ali na sua mesa de jantar ou em algum outro cantinho que você encontrou. E também que esse espaço seja funcional, confortável e organizado. E por isso, no vídeo de hoje eu vou te dar 8 dicas para você conseguir ter um ambiente assim. A primeira dica é você escolher bem o local que você vai colocar esse home office. Evite lugares movimentados, como os corredores, por exemplo, ou algum lugar de passagem. O ideal é você escolher um cantinho mais reservado, silencioso, para evitar qualquer distração e que você consiga focar realmente ali no seu trabalho. Se possível também, escolha um lugar com alguma janela ou alguma abertura para entrar uma luz natural, tem uma ventilação ali gostosa, e essa luz natural vai ajudar bastante no seu dia a dia, ainda mais se você fizer muitas reuniões ao longo desse dia ou se você for uma pessoa que precisa gravar conteúdo para a internet. Essa luz vai te ajudar bastante. A segunda dica é você escolher uma mesa de trabalho funcional. E aqui você precisa levar em conta algumas coisas. A primeira delas é o que vai na sua mesa. Você vai ter só um computador, é só um notebook, é um computador de mesa, você vai ter papel, documento, caderno, estojo, lápis, caneta. Então defina o que você precisa colocar nessa mesa para então você saber que espaço de largura essa mesa vai ser mais ideal para você. Um mínimo confortável que eu digo para as pessoas é de 90 de largura, que você consegue pôr um computador, consegue ter ali um caderno, alguma coisinha para anotar e deixar esse espaço livre para você usar o mouse e também o teclado, tá? Então, no mínimo 90, mas se você precisar colocar mais coisa, vou precisar pôr uma impressora, um organizador, então compre uma bancada maior. Outra coisa é a profundidade. O mínimo ideal é 50 centímetros, mas eu sempre indico ali de 50 a 60 centímetros. Ainda mais se você for ter um computador de mesa e ele tiver uma CPU, então você precisa realocar essa CPU. Às vezes você não tem espaço na parte de baixo, então você vai ter que deixar ela em cima. Então é melhor ter uma profundidade maior para você conseguir organizar tudo aquilo da sua mesa de uma forma mais confortável. E por fim, a altura dessa mesa. A gente tem um padrão ali para um adulto médio dessa altura de mesa ser 75, então do tampo da parte de cima até o chão 75, mas existem algumas variáveis. Se você for fazer uma bancada de repente para alguma criança que vai fazer os estudos ali nesse espaço, a bancada ela precisa ser mais baixa. Se for um adulto que seja muito alto, essa bancada também precisa ser um pouquinho mais alta. Então vai variar ali de acordo com cada pessoa, com a altura dessa pessoa, com o tamanho de perna dessa pessoa. Então leve em consideração quem vai usar esse espaço para definir a melhor altura, a altura ideal dessa bancada para um trabalho mais confortável. Inclusive, existem algumas peças que você coloca em cima da bancada para colocar, por exemplo, o monitor. É um suporte e ele é muito bacana porque às vezes você não precisa ter, você não é tão alto, né? Você não precisa ter uma bancada mais alta, uma bancada ali de 75 te atende bem, mas você quer essa altura do monitor, mas na altura do seu olhar. Então você pode usar esses suportes de apoio. Fica muito bacana. A terceira dica é você criar um sistema de armazenamento eficiente. Eu, particularmente, fico super bagunçada quando a minha mesa tá um caos. Então, caderno para todo lado, lápis jogado, as coisas tudo em cima uma da outra. Começa a me deixar louca. Eu fico, meu Deus, gente, não vou conseguir trabalhar assim. Então, primeiro de tudo, tenha um sistema de organização eficiente para você conseguir organizar até a sua mente e conseguir trabalhar de uma forma melhor, tá? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Por isso, o que eu indico para você? Tenha, por exemplo, um gaveteiro embaixo da sua mesa. Então, na lateral, tem um gaveteiro para você poder organizar esses papéis, poder deixar os lápis, um estojo ali dentro e só pegar realmente o que você for utilizar. Você também pode ter algumas gavetas embaixo da sua bancada,
Mas nesse caso, você precisa prestar atenção naquela altura da bancada que eu comentei, porque você vai ter um espaço, uma espessura maior desse tampo da bancada, né, dessa parte de cima dela, porque vai ter a gaveta. Então você tem que se preocupar ali com esse espaço que você vai ter livre para poder apoiar a perna. Então, de repente, se você optar por colocar uma gaveta embaixo da bancada, você vai precisar subir um pouquinho a altura dela. Mas não suba demais para não afetar a ergonomia do seu trabalho, a ergonomia do seu sentar, trabalhar, da parte do ombro, do apoio do braço, que isso é muito importante e vai evitar você ter muita dor no ombro, dor aqui na parte da cervical. Então é muito importante se atentar a esses detalhes para um dia a dia ali mais funcional e que também preserve a sua saúde. E falando em preservar a saúde e na ergonomia, você precisa escolher com muito cuidado a cadeira que você vai usar para trabalhar. Isso vai fazer uma baita diferença no seu dia a dia. Às vezes a gente fica horas sentada naquela cadeira, então vale a pena um investimento maior para ter uma cadeira confortável, uma cadeira ergonômica. Isso vai ajudar você a evitar de ter dor nas costas, a ter uma saúde melhor, uma postura melhor. Então, se você for escolher alguma coisa para investir o seu dinheiro no home office, invista na sua cadeira, porque ela pode sim melhorar demais a sua qualidade de vida durante o trabalho. Afinal, o barato pode sair caro, então escolha com cuidado essa cadeira para preservar a sua saúde e o seu bem-estar. A quinta dica é a organização dos fios. Aquela parte de armazenamento do gaveteiro já vai te ajudar demais. Agora, você precisa organizar também os fios. A gente sempre tem um monte de fio quando a gente está falando de um computador de mesa, por exemplo. Se o seu caso for notebook, talvez não vai ser tanto para você isso, mas se seu computador é de mesa, a organização dos fios é super importante para conseguir ter uma mesa mais funcional. E aí, para isso, a gente tem aqui algumas alternativas. A primeira delas é aqueles organizadores de fio mesmo, tem algumas pecinhas, vou deixar aqui umas fotos. Umas pecinhas que você vai prendendo, você vai direcionando esse fio para onde você quiser. E o legal é que você pode fazer isso também na parte da parede. Então, se a sua bancada não tiver um fundo, ou se você não fizer uma bancada sob medida, comprar já uma bancada pronta, você pode descer esse fio pelo furo serra-copo e ir prendendo na parede de um jeito organizado para que não fique aquele monte de fio, aí você chuta um fio, aí desliga alguma coisa, aí dá algum problema. Então, isso vai te causar bem menos estresse. Agora, se você mandar fazer uma bancada, fechar com uma marcenaria, fazer sob medida esse móvel, você também pode fazer uma coisa que a gente chama de porta técnica, que são essas portinhas aqui. Você deixa toda a parte de fio escondida lá no fundo e você deixa essa portinha para acessar, conseguir acessar ali as tomadas e também para você acessar qualquer fio, se precisar trocar alguma coisa, se for viajar e quer deixar essa parte desligada, então você consegue acessar através dessa portinha e toda a parte de fio fica escondida, né, entre a parede e esse painel que desce da sua bancada. E é muito legal porque esse painel ajuda no suporte da bancada e também a esconder todos esses fios. Ah, mas é importante você fazer essa caixinha técnica, hein? Porque precisa ter acesso para qualquer manutenção futura. A sexta dica está relacionada com a ventilação do ambiente. Imagina só, você está fazendo uma tarefa super complicada, um dia que está super quente, o calor começa a bater, você começa a ficar estressado e tudo vem de uma vez. Então, tenha um sistema de ventilação efetivo, que pode ser através de uma janela, de uma porta-balcão, dessa ventilação natural, como também pode ser através de um ventilador ou de um ar-condicionado. Pode ter certeza que melhorar a ventilação desse ambiente que você for trabalhar vai melhorar e muito o seu rendimento de trabalho. A sétima dica é você personalizar o espaço de uma forma que você goste. Então, use decorações que combinem com você. Coloque alguns vasinhos, algumas plantinhas, algumas peças decorativas, uma persiana bem aconchegante para barrar aquela luz direta. Então, escolha algumas peças que você goste, que combine com a sua personalidade, porque você vai passar muitas horas nesse espaço. Então, tem que ser um espaço confortável, um espaço que você se sinta bem. Mas evita de colocar muitos objetos para não acabar poluindo o espaço e causando mais estresse do que relaxamento. Então, pense em peças que você gosta e vá pensando estrategicamente onde o que você pode colocar isso, numa prateleira ali superior ou em algum outro espaço que não vá poluir a sua mesa de trabalho. Vamos deixar ela livre para poder trabalhar. E ainda pensando nessa personalização, as cores também precisam ser pensadas com carinho. Por quê? As cores mais neutras ou tons mais pastéis, mais claros ali puxado para um verde, um azul ou tons mais neutros,
vão trazer mais relaxamento, mais bem-estar ali para o espaço, que às vezes é uma alternativa melhor, já que às vezes o trabalho é um pouco mais estressante, deixa a gente mais tenso. Então são cores que vão harmonizar bem ali se você quer um ambiente para você relaxar, para ficar mais tranquilo. Enquanto isso, os tons mais intensos, tipo um amarelo, um laranja, assim, um pá, sabe aquela cor, tchá, elas podem trazer um cansaço visual, deixar o lugar, o espaço com uma sensação assim, de uma intensidade maior. Então você precisa pensar bem ali o que você quer. Normalmente eu indico tons mais claros, um verde, um azul, mais neutros, para você realmente ter uma sensação de mais calmaria, de mais bem-estar, porque já basta o estresse de trabalho que a gente tem todo dia. Então vamos proporcionar um espaço ali que seja mais tranquilo, mais aconchegante. A oitava dica é a iluminação, e presta atenção agora, a iluminação vai mudar o seu foco e o seu rendimento no trabalho. Então presta atenção nessa dica que ela é muito importante. A iluminação natural é sempre uma opção maravilhosa, então é muito legal que você tenha essa iluminação natural durante o dia, mas não tem como a gente não compor esse espaço sem uma iluminação artificial. Então, além da iluminação natural, que é sempre bem-vinda, tenha algumas opções de luzes artificiais. Começando por uma luminária ali de mesa ou uma luminária da parede, perto ali da sua bancada, para você ter uma luz mais focal. Às vezes você precisa fazer um trabalho, escrever alguma coisa, fazer algum desenho, se você for desenhista, e você precisa dessa luz mais focada nisso que você está trabalhando. Então você consegue direcionar essa luz, isso é importante. Escolha uma luminária ou de mesa ou de parede que você possa movimentar, que você possa direcionar ela para onde você quer, tá? Isso é muito legal porque vai fazer uma super diferença aí no dia a dia. Então o primeiro ponto é essa luz mais focal. O segundo é uma iluminação geral, para iluminar o seu espaço como um todo, uma iluminação mais difusa e que consegue iluminar todo o ambiente de uma forma mais igualitária. Eu sou super defensora da luz amarela, porque a gente não está falando aqui de intensidade, a gente está falando de temperatura. Então, na temperatura, você pode escolher qualquer uma dessas temperaturas e balancear isso na intensidade da luz, para deixar ela mais fraca ou mais forte. Então, você pode sim ter no escritório uma luz amarela que tem uma intensidade mais forte. Agora, se você falar assim, ah não, cara, eu acho que o escritório tem que ter uma luz branca, alguma coisa nesse sentido. Eu não indicaria você ter luz branca, tá? Não tem necessidade de você ter luz branca na sua casa. Se você não gostar da luz amarela pro escritório, você pode colocar então a luz neutra, que é a 4000K. Ela já vai dar super conta do recado e ela também vai iluminar bem se você colocar uma intensidade nela maior. Se você colocar uma intensidade baixa, assim como se você colocasse uma branca com intensidade baixa, ela também não ia ter um bom resultado. Inclusive, eu tenho um vídeo completo falando sobre a luz amarela, neutra e branca. Quais são as principais diferenças, de que forma essas luzes afetam o nosso corpo, como elas interferem nas nossas sensações. Então, se você tem dificuldade, não sabe muito bem a diferença delas, onde que é melhor usar qual, já vai correndo para aquele vídeo para você entender de vez as diferenças entre temperatura de luz e intensidade de luz. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com uma clareza muito maior e também com mais sabedoria para escolher a luminária correta para o seu ambiente. E é isso, eu encontro vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!